Pastor Juliano Juba Freire. Se falar que é Juliano, ele está devendo. Então tem que chamar de Juba. Não, é isso aí. Aqui está a ação de Deus na vida de um homem. A transformação de um homem abrir o coração para o Senhor, de Deus agir de forma diferenciada. É um parceirão no Conselho de Pastores, e ele é um dos pastores ali na Igreja Presbiteriana Independente, e nós caminhamos juntos, e eles estão vivendo também uma ação de Deus, um manifestar de Deus também, e conversando, falando sobre alguns alinhamentos que Deus tem feito em nossas vidas, no compartilhar. Então hoje ele veio aqui para nos abençoar daquilo que Deus está fazendo. Aqui também é um milagre de Deus. A esposa dele não está aqui, que a esposa dele faz parte do grupo de louvor lá na igreja, então não pôde estar, né? Mas ele falou assim, deixei lá, um faz um trabalho, outro faz outra parte. Querido, Deus abençoe, fica à vontade aqui, que o Espírito Santo continue agindo. Amém. Amém. Muito obrigado, Kid. Obrigado pela confiança, liderança, os presbíteros da igreja também. O que o Kid falou é bem verdade. Kid, obrigado. Deus tem feito algo novo na minha vida. E quando o Kid comentou desses 40 dias, e a gente estava conversando e orando. Na verdade a gente estava conversando porque eu tinha voltado de um congresso. Eu fui para um congresso lá do Mevan, em Balneário Camboriú. E isso já é um processo do que Deus tem feito na nossa igreja. A gente tem buscado e tem ouvido a voz do Espírito Santo, e a gente tem buscado o verdadeiro avivamento. E eu sei que a gente tem um monte de coisa para mudar e algumas barreiras para quebrar, e a gente tem orado e Deus vai fazer. Não é uma igreja perfeita, não, muito pelo contrário, mas a gente tem entendido a direção de Deus, e a gente tem buscado a direção do Senhor. E isso tem acontecido na minha vida de uma forma muito interessante, porque eu nasci num lar cristão, numa igreja presbiteriana independente, e na minha adolescência eu passei por um avivamento. E aí passamos por um avivamento, conheci um monte de coisa, mas ao mesmo tempo vem todo aquele processo de profetada, profecia que não acontece, profecia errada. E aí eu fui estudar num seminário que é ultra conservador. E aí você vai entendendo algumas coisas, você vai buscando o conhecimento. E aí eu fui esfriando nessa parte de Espírito Santo, avivamento. Eu fazia as coisas do que tinham que ser feitas. Eu me tornei um pastor, eu trabalhava para o Senhor. E muitas vezes eu começava a trabalhar para o Senhor, mas não com o Senhor. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quer dizer, tem a ver, porque esses 40 dias de jejum e oração muitas vezes muda algo na sua vida, ou dá um start novo na sua vida. Mas se você não procurar manter isso, a ideia disso voltar a se esfriar novamente, ou a ideia de voltar a cair na mesmice, ou cair no nosso comodismo, na nossa zona de conforto, isso é a nossa tendência como seres humanos. Então, na verdade, eu acho que esse 40 dias de jejum, ou a busca pelo avivamento, ela deve ser todas as manhãs da nossa vida. Todas as manhãs. Porque quando a gente começa a fazer a coisa certa, as coisas dão certo até. E por muito tempo as coisas deram certo na minha vida. Por muito tempo o ministério crescia, por muito tempo tal. Eu não vou dizer que foi todo o tempo errado, todo o tempo, mas às vezes a gente vai se acomodando e a gente começa a fazer as coisas naturalmente. A gente começa a fazer as coisas. Eu costumo dizer isso, eu trabalhava para o Senhor, mas não trabalhava com o Senhor. E aí Deus vem e tira tudo e limpa. Sabe aquele lance de João capítulo 15, quando fala aquele que está dando fruto, mas ele poda para que dê mais fruto ainda. E aí Deus vem e poda, e a poda às vezes dói. A poda às vezes arranca o nosso chão. A poda às vezes mostra quem nós somos. A poda às vezes vai purificar algumas coisas. A poda machuca às vezes, dói, incomoda.
mas a poda vem para que a gente dê mais fruto ainda. E depois de um momento de poda na minha vida, eu fui para um retiro, como o Odres, eu fui para um retiro de cura e libertação. E ali todas as experiências que eu tinha vivido na minha adolescência, que tinha apagado, esfriado, Deus começou a me trazer de volta. Eu não sabia o que aconteceria da minha vida, eu não sabia o que seria pela frente. Eu estava no momento de poda, no momento de deserto, e Deus começou a ministrar tudo de novo. E aí eu voltei desse retiro, e eu falei assim, puxa, eu vou procurar uma igreja mais avivada, eu vou procurar uma igreja porque eu preciso disso, eu vou procurar uma igreja porque eu quero esse fogo, essa chama acesa na minha vida, eu quero o meu coração aquecido para o Senhor. Eu me sentia como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, falando assim, Deus, fica comigo, não vai embora, fica comigo, meu coração está aquecido, eu estou ouvindo a voz do Senhor, eu estou entendendo agora os teus planos, fica comigo. E aí Deus me coloca numa igreja presbiteriana independente. E aí eu olhava às vezes a igreja e falava assim, meu Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E aí foi um dia que eu fui sentar com o pastor, na verdade o pastor me chamou para conversar. E ele falou, então vocês vão ficar por aqui e tal, eu vou me considerar o seu pastor. E aí foi lá em casa ele, a esposa, o Jean e a Sônia, e a gente começou a conversar. E aí eu falei, pastor, e eu coloquei as cartas na mesa, né? Eu falei, ó, isso, aconteceu isso na minha vida e tal. E aí eu fui para esse retiro e eu voltei decidido a procurar uma igreja mais avivada, mas a Rê está bem aqui, a gente tem sido acolhido aqui. Mas é isso, e ele falou assim, Juba, é isso que nós queremos. E aí ele compartilhou o coração dele. E a gente tem buscado desde então, a gente sentiu como uma resposta de oração. Naquele ano 2016 ou 2017, tinha lá um final de semana do Espírito Santo, e a gente entendeu como resposta para a gente ficar ali. Eu ainda estava trabalhando fora do ministério, a gente entendeu como resposta de ficar ali. Depois, então eu fui convidado a participar. E eu, em setembro do ano passado, eu entrei como um dos pastores, né, na equipe pastoral. Sou pastor auxiliar do pastor Jean. E um ano depois, eu sinto como um presente de Deus. Quando eu fiz um ano, literalmente, no dia 11 de setembro, quando eu fiz um ano, eu estava num congresso lá do Mevan, esse congresso de líderes, né, pastores e líderes. E ali Deus falou fortemente ao meu coração, mas muito forte. Era um congresso em Balneário Camboriú, a Mevan é Itajaí, mas era um congresso em Balneário Camboriú. Tinham 1000 pastores e pastoras, né, as suas esposas ou famílias ou líderes. Mas como é um congresso de meio de semana, a maioria era pastor, mas tinham 1000 inscritos. Arredondando, era 900 e quase 1000, mas vai 1000 inscritos. E ali eu senti uma presença do Senhor muito forte, mas muito forte. Poucos congressos, e eu cheguei em casa compartilhando com a minha esposa, poucos congressos assim você sente a ideia de não voltar mais para casa. Porque às vezes tem congressos que você vai, nós como pastores, às vezes tem congresso que a gente vai que você quer voltar para implementar tudo. Você quer voltar e você volta mais empolgado. Fala assim, puxa, eu quero voltar para trabalhar. Eu quero voltar para trazer esse fogo para a minha igreja. Eu quero voltar para animar outras pessoas. Eu quero voltar para... Mas aquele, eu ligava para minha esposa e falava assim, ó, fazia tempo, eu nem lembrava a última vez que eu tinha sentido isso. Falava assim, aquele negócio da Monte da Transfiguração. Eu queria chegar para Deus e falar assim, vamos fazer uma barraquinha. Eu não quero mais voltar não, vamos ficar aqui. Era uma presença muito forte do Senhor. E Deus fala, não, eu tenho um propósito para você lá, eu tenho uma missão para você lá. Mas o meu coração, o meu desejo, eu falo assim, Deus, esse ambiente. E uma coisa que Deus falava muito forte para mim era com relação à sede. Aquela turma tinha sede de Deus. Aquela turma tinha sede de busca pelo Senhor. Porque se tem uma resposta de oração que Deus se agrada, essa oração, gente, vocês estão fazendo uma oração de santificação, uma oração de jejum e oração em busca pelo avivamento. Por que Deus não responderia? Por que Deus não responderia? Agora o que acontece, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Tudo isso foi só introdução, gente, porque é isso que agora eu quero compartilhar com vocês. Esse processo que Deus fez na minha vida. Talvez até seria para o último dia de 40 dias, porque tem muito a ver com o depois. Esse processo que acontece quando a gente começa a buscar a presença do Senhor. Vocês estão num processo de 40 dias de jejum e oração, 40 dias de busca pela santificação, 40 dias de busca por um avivamento. E eu queria compartilhar esse processo que acontece,
que aconteceu no meu coração, que tem acontecido no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês o que pode acontecer quando a gente busca a presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías 6 é o texto que fala sobre o chamado de Isaías. É um texto conhecido, talvez você já tenha ouvido outras mensagens sobre isso. Eu não quero entrar tanto em toda a parte teológica, mas Isaías é um livro muito profundo. O nome Isaías significa o Senhor salva. E aqui nesse chamado de Isaías, já começa falando, no ano em que o rei Uzias morreu, no ano da morte do rei Uzias. Essa morte foi em 740 antes de Cristo. Foi justamente quando o Senhor chamou Isaías. Isaías é contemporâneo de Oséias, de Amós, de Miqueias. Ele falou tanto em Israel, Judá, no reino, mas ele ficou mais em Jerusalém. Isaías é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, não só pelo tamanho do seu livro, pelos seus escritos, mas pela importância das suas mensagens. Era uma época muito difícil, a época de Isaías. O contexto histórico de Isaías era um contexto de declínio da nação de Israel e de uma plena ascensão do reino da Assíria, que eram os seus inimigos da época. Então ele proclama a mensagem do Senhor, ele é um profeta. Vamos tentar trazer para a nossa realidade, um pastor onde a sua cidade, onde a sua congregação está em pleno declínio e os seus inimigos numa plena ascensão. Isaías vem com a mensagem de condenação e depois de consolação. Se você pegar o livro de Isaías, são 66 capítulos, 33, na verdade a gente divide a ser 33 condenação, 33 consolação. Na verdade tem um período ali, porque até o capítulo 31, aí do 31 ao 35 ele vai ser uma transição, do 36 em diante é a consolação. Porque Isaías vem falar que pela fidelidade do Senhor e pela infidelidade do povo de Israel, a condenação viria sobre o povo de Israel, que estava virando as costas para o Senhor, que estava adulterando com outros deuses, traindo o Senhor Jesus com outros deuses. E ele vem falar: as nações estrangeiras virão. Ele que proclama sobre a Síria, foi a Síria que invade Israel, e a Síria espalha Israel, cria os samaritanos, que depois no Novo Testamento, foi em 722 antes de Cristo. Porque lembra quando nós estamos falando de 740 antes de Cristo, então os anos vêm decrescendo, Então 740 foi quando ele recebeu o chamado. 722 antes de Cristo é quando a Síria invade Israel. Em 722 o rei da Síria invade e espalha o povo de Israel. Foi quando cria os samaritanos, que depois vai dar tanto problema no Novo Testamento, por causa da infidelidade e desobediência do povo. Depois disso ainda vem o Império Babilônico. E o Império Babilônico, Isaías profetiza sobre isso, falando do Império Babilônico e falando que a Babilônia vem e vai levar o povo para o cativeiro, vai levar o povo escravo, vai ficar 70 anos no cativeiro, por desobediência do povo de Israel. Foi na verdade Isaías que profetizou ao rei Ezequias, quando ele fala: acerta a tua vida que você vai morrer. E aí ele implora, e Deus dá mais 15 anos de vida para Ezequias. E quando Deus dá mais 15 anos de vida para o rei, ele mostra para a Babilônia, para os líderes da Babilônia, todo o palácio, todo o tesouro, e eles vêm e invadem depois. É um livro muito difícil por causa dessas condenações, mas ao mesmo tempo o livro de Isaías depois traz a consolação, dizendo que o mesmo Deus que teve que pela sua fidelidade castigar o seu povo, é o Deus que se o povo orar e se o povo clamar ao Senhor, Ele traz a resposta, e Ele vai trazer de volta o povo do cativeiro, e Ele vai livrar da escravidão, e Ele vai trazer a prosperidade por esse povo que busca o Senhor e busca a sua face. Isaías é um livro muito profundo. Ele é grande, são 66 capítulos, mas depois, se você quiser ler, passear por ele, tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Mas eu queria olhar esse capítulo 6, a partir do versículo 1, quando ele diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor.
assentado num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo, e acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, fala conosco mais uma vez, Pai. Continua falando conosco, como o Senhor já tem falado desde o início desse culto. Proclama a tua voz em nosso meio. Vem sobre nós com o teu Santo Espírito, ministra ao nosso coração, porque não é pela nossa força, Pai, não é pela nossa força, é só pelo teu Santo Espírito. Então agora não é argumentação humana, não é eloquência humana, não é a minha fala, não é os meus argumentos, não são os meus argumentos, Pai, mas é só pelo teu Santo Espírito que as pessoas serão ministradas e tocadas. Então vem com o teu Santo Espírito agora, e que a tua palavra, que a tua doce voz seja a única a ser ouvida nessa noite agora, em nome de Jesus, e para a tua honra e para a tua glória que eu oro. Amém e amém. Eu queria compartilhar, olhando para essa história, o processo que Deus tem feito no meu coração, e o processo que Deus pode fazer na tua vida, e na vida dessa comunidade, a partir do momento que a gente se coloca à disposição de orar, em jejum e oração por santidade e por avivamento. Se você prestou atenção no início desse trecho que nós lemos, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano que Reusias morreu, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. A primeira informação nesse texto, depois que ele situa ali a data, para mostrar, a primeira informação é sobre eu vi o Senhor. Ninguém consegue realizar nada da obra de Deus, ninguém consegue passar por um verdadeiro avivamento, ou ninguém consegue passar por um processo de purificação, de santificação, se antes não tiver uma experiência com o Senhor. Se antes não olhar o Senhor, se antes não contemplar o Senhor face a face. Meu versículo preferido de toda a Bíblia é 2 Coríntios 3,18, quando fala: todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Se a gente não aprender a contemplar o Senhor face a face, se a gente não aprender a olhar, a vislumbrar a glória do Senhor, a enxergar a glória do Senhor, nada mudará na nossa vida. Deus quer mudar as coisas da nossa vida, Deus quer transformar o nosso caráter, Deus quer transformar a nossa família, Deus quer transformar o nosso pensamento, Deus quer transformar o nosso comportamento, mas se a gente não aprender a contemplar o Senhor, se a gente não aprender a vislumbrar, a enxergar o Senhor, nada muda. Paulo se transformou porque ele viu o Senhor, e mesmo quando ele viu o Senhor, ele se tornou cego. E aí depois ele é batizado e as escamas caem dos seus olhos. Muitas vezes nós precisamos tirar essas escamas dos nossos olhos. Muitas vezes, como fala em 2 Coríntios 3,18, nós precisamos tirar as máscaras, e todos nós com o rosto desvendado. Esse texto traz a memória do povo de Israel de quando Moisés subiu do monte para pegar a segunda vez, porque a primeira vez que ele pega as tábuas da lei ele quebra. E aí ele busca pela segunda vez, Deus fala: sobe de novo, pega as tábuas que eu vou te dar um mandamento. Quando ele desce com o rosto brilhando, e o povo fica com medo, porque o rosto dele estava brilhando, e eles eram comum para ele que quem vê a glória do Senhor morre. Quem olhasse o Senhor face a face morreria.
E aí então eles ficam com medo. Moisés coloca o véu. E aí a Bíblia fala que essa glória, esse brilho já ia se desvanecendo, mas Moisés não tirava esse véu. E ali Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, falando que quando a gente se converte ao Senhor, o véu nos é retirado. Ou seja, quando estamos diante do Senhor, nós não precisamos usar as nossas máscaras. Quando estamos diante do Senhor, nós não precisamos nos esconder. Quando estamos diante do Senhor, não precisa usar seus mecanismos de defesa. Quando estamos diante do Senhor, você não precisa ficar sorrindo, falando a paz do Senhor, quando está tudo mal. A igreja, aqui é o local onde você não precisa se esconder, ou não deveria se esconder. Aqui é o local que nós deveríamos ser nós mesmos. Porque a gente cantou agora, né, que a gente quer entrar na sala do trono. E nós queremos entrar na sala do trono. Me mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, ó Deus. Querido, posso te falar? Você está na sala do trono. Você está na sala do trono. Ele quer te mostrar a sua beleza. Ele quer falar com você como quem fala um amigo. Porque a Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, o véu se rasgou de cima a baixo. E nós temos livre acesso pelo novo caminho, pelo sangue de Jesus. Nós temos livre acesso à sala do trono. Nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Aqui é o local onde você não precisa se esconder. Aqui é o local onde você não precisa usar máscara. Ele diz em Isaías, a primeira informação que ele fala: eu vi o Senhor. Quando nós buscamos um verdadeiro avivamento, nós temos uma visão clara de quem Deus é. Nós temos uma visão clara de quem Deus é. E ali fala: eu vi o Senhor. Essa expressão no Novo Testamento é sensacional. Porque Senhor no grego, no Novo Testamento, era Kyrios. E essa palavra Kyrios, essa expressão, somente era usada para o imperador romano. Porque o imperador romano era dono de tudo. Ele comandava tudo. E na verdade até eles se auto-intitulavam deuses. Eles se achavam como Deus. Ele era dono da vida e da morte. Era como aquele negócio, não sei se você já viu o filme O Gladiador, que o camarada fica assim, ele fica lá com o cara, mata ou não mata, e o imperador faz assim ou assim na vida dele. Era literalmente isso. O imperador romano, ele tinha o direito, ele tinha o poder, ele era dono de tudo. Se ele chegasse numa casa e falasse: essa casa agora é minha, o cara tinha que sair. Se ele falasse: essa plantação agora é minha, essa esposa agora é minha, qualquer coisa, se o imperador quisesse, ele teria. Aí de repente começa a chegar um pessoal simples, pescadores, iletrados e incultos, alguns, outros publicanos. Começou a chegar uma turma e falar que Jesus, aquele nazareno, ele é o Senhor. Ele era o verdadeiro Kyrios, que ele é o dono de tudo, a que ele pertence tudo, e que ele comanda sobre tudo, e que ele é o Senhor dos senhores. Ele está acima dos imperadores, ele está acima dos governantes, ele está acima dos reis, ele está acima de tudo e de todos. Essa expressão Senhor é demais. E quando a gente olha mesmo a correlação dela no Antigo Testamento, vale quando ele diz: eu vi o Senhor, ele está dizendo: eu vi o Deus acima de tudo e de todos. Eu vi aquele que está sentado no trono, e que acima dele tem os 6 serafins, e com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que ele está querendo dizer, falar: aquele que está sentado que eu vi, ele é o dono de tudo. E quando eu enxergo claramente quem é o Senhor, eu não tenho outra expressão senão me render, porque eu sei que quando eu me converto ao Senhor, eu estou entregando tudo nas mãos dele. Sabe porque a gente tem hoje muita gente que fica flutuando? O cara está na igreja, depois se afastou. O cara está na igreja, depois se afastou. O cara está na igreja, depois se afastou. Essa rotatividade, porque a gente não entende quem é o Senhor. A gente não entende quem é o Senhor. Quando a gente se converte ao Senhor e a gente entende de fato quem é o Senhor, que Ele é dono de tudo, a conversão ao Senhor é uma entrega da sua vida para uma pessoa. A conversão ao Senhor é uma entrega da sua vida para uma pessoa. Logo não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele entrega a vida. Então você não tem mais o direito de escolher.
Você não tem mais o direito de escolher aonde você vai domingo que vem. Você vai perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Você não tem mais o direito de escolher o que você faz com o seu dinheiro, porque você vai perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Você não tem mais o direito de escolher o que você vai fazer com o seu lazer, com a sua hora livre. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, e quando eu entendo, eu tenho uma visão clara de quem Deus é, eu não tenho mais direito de nada. Por isso que os apóstolos largavam suas redes e seguiam a Jesus. Por isso que um publicano largava o seu e seguia Jesus. Por isso que as pessoas começavam a seguir Jesus, porque elas falavam assim: Deus, a minha vida é tua. Eu não estou dizendo que você vai largar tudo agora para seguir o Jesus. Se Deus te falar também, aí é Deus contigo. Mas eu não estou dizendo que você vai largar tudo para seguir a Jesus, literalmente. Mas literalmente é você perguntar todas as manhãs: Senhor, o que eu faço no dia de hoje? Senhor, como que eu gasto o meu dinheiro no dia de hoje? Senhor, com quem que eu converso no dia de hoje? Senhor, quem que o Senhor quer que eu ministre? Quem que o Senhor quer que eu perdoe? Para quem que eu preciso pedir perdão? O que o Senhor quer que eu faça? Eu tenho uma clara visão de quem Deus é. E quando eu tenho uma clara visão de quem Deus é, eu tenho uma clara visão de quem eu sou. A primeira coisa que ele fala, depois que ele narra a sua experiência com Deus, ele tem uma experiência com Deus. Ele tem uma experiência sobrenatural, ele enxerga, os céus se abrem para ele, e a primeira coisa que ele fala, depois da experiência com Deus, depois dele contemplar o Senhor, ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando eu tenho uma visão clara de quem Deus é, eu tenho uma visão clara de quem eu sou. Quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu vou perceber as minhas sujeiras. Quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu vou perceber as minhas falhas. Quanto mais perto de Deus Santo eu vou, mais eu percebo que eu sou pecador e que eu preciso dele. Essa visão clara de quem Deus é me ajuda a confessar os meus pecados. Quando a visão clara de quem Deus é me ajuda a clamar: Deus, eu estou perdido, eu preciso do Senhor. Quanto mais perto de Deus eu me aproximo, mais eu percebo a minha sujeira. Se a gente estivesse no momento de louvor, que estava meia luz aqui, e eu tivesse com alguma coisa suja, ninguém ia perceber, mas quando acende a luz todo mundo percebe. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo a minha sujeira. Isso é natural. O fato é que quando eu me aproximo do Senhor, eu percebo a minha desgraça, a minha falta de graça do Senhor. Quanto mais eu me aproximo do Senhor e contemplo a glória dEle, mais eu tenho medo de morrer, porque eu sou pecador, eu sou sujo. Mas aí o que ele faz? Ele confessa. Ele confessa. E quando ele confessa ao Senhor, é como se Deus estivesse dando essa oportunidade: abre a tua boca, fala, que eu quero fazer algo na tua vida. Bota para fora que eu quero te transformar. O problema hoje é que a gente quer se aproximar do Senhor, mas a gente não quer se expor. A gente quer se aproximar do Senhor, mas a gente não quer dizer o ai de mim. A gente quer se aproximar do Senhor, mas eu não quero falar: Senhor, eu sou sujo. Eu quero ficar ali na minha defensiva, nos meus mecanismos de defesa, na minha autoproteção, na minha autossuficiência. Eu não quero botar para fora as minhas mazelas. A sensação que eu tenho é que enquanto a gente não grita esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda, esse confessar do Senhor, e aqui eu lembro muito do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, vai falando que o bem que ele quer fazer, esse ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, esse vai lá e faz. E aí ele termina o capítulo 7 dizendo: desventurado homem que sou. É como um grito, é como um pedido de ajuda: desventurado homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E o capítulo 8 começa dizendo: pela graça de Jesus, aquilo que você não consegue fazer pela sua força. Lembra do 40 dias de jejum? Aquilo que você não consegue fazer pela sua força, Cristo fez por ti, morrendo no madeiro. E porque Ele venceu, você pode vencer. Porque quando a gente coloca para fora,
quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente tem esse pedido de socorro, é um processo. Primeiro eu vejo quem Deus é, eu tenho uma experiência com Deus. Mas só ter uma experiência com Deus não muda a minha vida. Só ter uma experiência com Deus não transforma o meu caráter. Tem muita gente que tem experiência com Deus e que depois volta para fazer as práticas antigas. Tem muita gente que teve experiência com Deus e que hoje está afastado do Senhor. Porque ter uma experiência com Deus não muda o meu caráter. Mas quando eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho a oportunidade de ver quem Deus é, e eu tenho a oportunidade de reconhecer quem eu sou. E quando eu confesso os meus pecados, quando eu boto para fora quem verdadeiramente eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. Aí vem o processo, um anjo sai de perto do trono, e a Bíblia fala que um anjo pega com uma tenaz, uma brasa viva. E olha que interessante, o que Isaías falou? Eu sou um homem de, o que impuro? Lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. E o anjo vem e pega uma brasa viva, e a brasa viva ele toca onde? Nos lábios. Ele falou, eu sou um homem de lábios impuros. O anjo vem e toca os lábios. Tem muita gente que fica precisando, está precisando limpar os lábios, mas está aqui disfarçando, pedindo: Deus, lava minhas mãos, Deus, lava meus pés. A impressão que eu tenho é que o Senhor vai e toca onde Ele confessa. Ele confessa, Ele precisava dos lábios, é os lábios. Tem muita gente que está se escondendo e chega na igreja e fala: Deus, limpa. Precisa ter a mente pura, mas está pedindo para Deus limpar outra coisa. Está precisando ter o comportamento transformado de amor ao dinheiro, mas está falando: Deus, cura minha esposa. Está precisando que limpe os pensamentos impuros durante a semana, e está falando: Deus, me ajuda com paciência. Nós precisamos confessar as nossas mazelas para entrar nesse processo de purificação. Nós precisamos botar para fora a nossa sujeira, botar para fora o nosso pecado. Nós precisamos colocar: Deus, me ajuda, clamar ao Senhor o pedido de ajuda, porque daí Ele vem com o anjo, e Ele pega com uma tenaz, uma brasa viva no altar, e Ele vai colocar na ferida, Ele vai tocar na ferida, e aquela ferida Ele vai dizer: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para tirar a tua culpa. Ele está pronto para limpar a tua vida. Mas você precisa colocar para fora. Às vezes a gente fica se escondendo. Pô, a igreja vai conclamar 40 dias de jejum e oração, e a gente vem e começa a orar, mas a gente não quer botar para fora. Então você fala: ai, Deus abençoa minha casa. A gente faz aquelas orações gerais, né? Abençoa minha família, abençoa meus filhos. O que o Senhor quer transformar na tua vida, querido? Isso aqui é individual. Deus quer transformar alguma coisa no teu coração. Bota para fora. Não tenha medo. Ele quer te purificar, porque é só na purificação, é só na santificação que o avivamento vem. É só na santificação que esse processo acontece na nossa vida. É só na pureza. Quando ele fala aqui: eu vi o Senhor, e aí ele tem uma visão clara de quem Ele é, e aí ele fala: Deus, eu estou perdido. Porque quando a gente vê quem Deus é, a gente fala: eu estou perdido, eu estou muito mal na fita. Quando Ele olha para a nossa vida, e quando você começa a olhar quem Deus é, a santidade do Senhor, e começa a olhar os nossos pecados, você vai falar: eu estou perdido. Mas Ele fala assim: não, filho, você não está perdido não. Você não está perdido não, porque eu tenho chance para te dar. Eu tenho brasa viva para te purificar. E todo mundo que tem um contato comigo, Deus fala, Ele transforma, Ele muda. É só passear pela Bíblia. Gente, se a gente passear pela Bíblia, nós vamos ver todos que têm uma visão da glória do Senhor, todos que têm uma visão do Mestre, todos que têm um contato com o Senhor, têm suas vidas transformadas. Você pode pegar desde Abraão que estava sossegado lá, e de repente ele tem uma experiência com Deus, e Deus fala: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Muda tudo. Aí ele pega Moisés, e Moisés tem uma experiência já fugindo no deserto, e ele fala: volta, que você vai ser o libertador do Egito, libertador de Israel do Egito.
Volta lá e fala que o eu sou teve um encontro contigo e que o eu sou te mandou para libertar meu povo do Egito. Aí você pega Josué que estava lá servindo Moisés, sendo discípulo de Moisés, e ele fala: não te mandei eu, ser forte e corajoso, encara, assume o lugar de Moisés, porque você vai ser líder dessa nação. Aí você pega tantos outros profetas, você pega Gideão que estava lá escondidinho, quietinho, plantando lá o negócio da tribo lá no lagar, pisando lá no lagar, para os filisteus não roubar, e Deus fala: homem valente, o que você está fazendo aí? Deus é contigo, homem valente. Aí você pega os discípulos que estavam ali, quietinho, lavando as redes, aí tem um encontro com Jesus, tem uma experiência com Deus, fala: vem, vocês pescavam peixe, agora eu quero que vocês pesquem homens. Gente, a gente vai passeando por toda a Bíblia. Você pega o apóstolo Paulo perseguindo os cristãos, com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de rancor, fala: esse povo está deturpando o evangelho, esse povo está deturpando o judaísmo, a nossa religião, esse povo está trazendo uma heresia, e com ódio no coração, ele tem um encontro com Jesus, e Deus fala assim: cara, você vai ser o meu apóstolo entre os gentios, eu quero fazer coisas grandes no meio, no teu ao redor, eu vou te levar para lugar que você nem imaginou. Gente, quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida muda, não tem jeito, ninguém sai indiferente ao encontro com o Senhor Jesus, ninguém sai indiferente ao encontro com o Senhor Jesus. Até tem aquele versículo que fala: a minha palavra não voltará para mim vazia, não tem? E a gente acha que esse versículo até é sempre assim, parece que tudo vai dar certo. A gente é muito otimista sempre para tudo, né? E a gente acha que esse versículo diz que tudo vai dar certo. Não, a palavra não volta vazia. Não, ele já recebeu, a palavra não volta vazia. Na verdade, não é isso que esse texto está dizendo. O que esse texto está dizendo é que a palavra do Senhor sempre cumpre o seu propósito. Ela sempre vai cumprir o seu propósito. E se ela não salvar a pessoa, ela vai condenar. Não porque ela quer condenar, porque Jesus não veio para condenar, João 3,17, ele veio para salvar. Mas aqueles que não aceitam o Senhor, aqueles que não se submetem, já estão condenados, diz a Bíblia. Então a palavra do Senhor, ela nunca perde a viagem, porque ou ela salva, ou ela condena. E às vezes a gente fala assim: não, porque lá a palavra não vai voltar. A ideia é que um dia ele vai ser salvo, porque eu lancei a semente. Nem sempre. A palavra de Deus não volta vazia, porque ou ela salva, ou ela condena. A gente precisa clamar ao Senhor e buscar as pessoas e largar as 99 e ir, porque falar: querido, se a palavra não te salvar, ela vai te condenar. Deixa Jesus Cristo te salvar. Só um parênteses, mas é só para dizer: ninguém sai indiferente ao encontro com o Senhor Jesus. Ninguém. Quando eu enxergo claramente então quem Deus é, eu enxergo claramente quem eu sou. Quando eu enxergo claramente quem eu sou, eu clamo por socorro. E aí eu entro nesse processo de santificação, eu entro nesse processo de purificação. Esse processo de purificação que nada mais é uma transformação de vida, uma transformação de comportamento. Aquilo que a proposta do Evangelho não é você frequentar um local, a proposta do Evangelho não é você seguir uma religião, a proposta do Evangelho é um estilo de vida, é uma mudança de atitude. A proposta do Evangelho é que você deixe de fazer as coisas que você fazia antigamente e comece a fazer coisas novas. Da outra vez que eu vim aqui com os homens, eu até compartilhei um pouco sobre isso. Eu chamo de processo de mudança DRR. Efésios 4, 22 a 24 vai falar sobre esse processo de mudança: despojar, renovar e revestir. Imagina como se fosse uma transformação. A camiseta está suja de velhas obras, suja do homem do passado, suja daquele que era merecedores da ira de Deus, Efésios capítulo 2, suja de práticas pecaminosas. E aí eu preciso tirar essa camiseta, despojar do velho homem, despojar dessas práticas do pecado, dessas práticas da velha natureza. Mas eu preciso renovar, bota na máquina de lavar, e aí eu preciso purificar aquilo. Esse é o processo de purificação. É essa brasa viva que vem e toca nos lábios de Isaías. É o processo de renovação, que é o processo de renovação da nossa mente, pela palavra de Deus.
E depois desse processo de renovação eu preciso revestir, colocar essa camisa agora pura. O processo do evangelho não é simplesmente não peque mais. Porque depois, se você olhar o capítulo 4 de Efésios, depois do 24 em diante, ele vai começar a dar exemplos disso. Ele falava: aquele que antes mentia, não minta mais. Para aí? Não, agora pratique a verdade, fale a verdade. O processo chamado de Jesus para a santificação não é simplesmente pare de pecar, pare de pecar, pare de pecar, mas é coloque alguma coisa nova em cima, novidade de vida, coloque práticas novas. Aquele que mentia, agora pare de mentir, fale a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, e agora com suas mãos vai produzir alguma coisa para abençoar. Aquele que falava a palavra torpe, pare de falar a palavra torpe, mas agora que a sua boca transmita, suas palavras transmitam graça aos que ouvem. Aquele que ficava irado, não deixe de ficar irado, e agora apaziguem, sejam pacificadores, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, mas agora apaziguem a sua ira, ou seja, se tornem pacificadores. O propósito do evangelho é sempre tirar alguma coisa, mas colocar alguma coisa boa. Não é simplesmente pare de pecar. E muitas vezes a gente entra na igreja e parece que a igreja é um conjunto de regras. Eu não posso fazer mais isso, eu não posso fazer mais isso, eu não posso fazer mais isso. Gente, não tem a ver com isso não. A questão do cristianismo é uma proposta de um novo estilo de vida. É um novo estilo de vida. Deus quer transformar toda a tua vida. Deus quer transformar todo o teu comportamento. Deus quer transformar toda a tua agenda. Deus quer transformar toda a tua semana. Isso é o verdadeiro avivamento. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus e fala: Deus, eu não vou mais viver, é agora o Senhor quem vive através de mim. Então todas as manhãs, quando eu acordo, eu falo: Deus, quem que o Senhor quer que eu ministre hoje? O que o Senhor quer me usar? Aonde é para eu ir? O que é para fazer? O que é para falar? A gente precisa ouvir mais a voz de Deus. Agora percebam de novo todo esse processo acontecendo em Isaías. E quando ele entende esse processo, aí ele ouve a voz do Senhor. Então, versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E então eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Quando nós entramos nesse processo de avivamento, nós ouvimos a voz do Senhor. Quantas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus? Quantas vezes, na verdade, nós já demos cabeçada nas nossas vidas por justamente não ouvirmos a voz do Senhor? Quantas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus como um amuleto? Quantas vezes a gente procura: eu tenho uma decisão a tomar, eu quero orar com aquele que eu sei que é profeta, para ver se ele fala alguma coisa. Eu vou em reunião tal, para ver se eu ouço a voz de Deus, para me direcionar para alguma coisa. Quantas vezes a gente está procurando a voz de Deus como um amuleto? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Queridos, eu não quero escandalizar ninguém, mas muitas vezes nós queremos usar a Deus como qualquer tipo de cartomante, cigano que lê a mão. A gente quer ouvir a voz de Deus como um amuleto, como abrir um jornal e ler horóscopo. Quantas vezes nós queremos usar a Deus para ouvir a voz de Deus como se fosse algo místico? Percebam que a voz do Senhor vem dentro de um processo de quando eu tenho uma experiência com o Senhor, sim, mas quando eu enxergo quem eu sou, e quando eu entro num processo de purificação e santificação, quando a brasa viva me toca naquilo que precisa ser tocado, no caso de Isaías, a boca, porque ele clamou por isso e porque ele precisava trazer uma mensagem para o povo de Israel. Então no caso dele é a boca, mas o Senhor precisa tocar na tua ferida, no teu ponto de caráter, naquilo que precisa ser transformado. E quando eu entendo então esse processo de santificação na minha vida, eu começo a entender, a discernir a voz do Senhor. E essa voz do Senhor que fala comigo, e que eu respondo, e eu concluo já dizendo que tudo isso acontece num ambiente de relacionamento.
A voz do Senhor não é algo místico na nossa vida. A voz do Senhor não é algo que vem para quando eu quero uma decisão, quando eu quero algo importante, quando eu preciso de algo novo. Eu estou apagando, eu estou não sentindo mais o fogo do Senhor, então eu quero uma experiência nova. Experiência do Senhor não é que nem uma droga, que eu preciso injetar de vez em quando, eu tenho barato, e aí dá aquela depressão, aí eu preciso ir para o acampamento de novo, aí dá aquela depressão, aí eu preciso ir para o acampamento de novo. Gente, o avivamento não é isso. A voz do Senhor é para ser algo constante na nossa vida, num processo de relacionamento diário, onde Deus vai aquecer o teu coração todas as manhãs, onde Deus vai falar contigo todos os dias, onde nós buscamos o Senhor e Ele face a face fala conosco, porque o nosso Deus é um Deus vivo que fala conosco hoje. Nós precisamos mudar o nosso conceito e entender que a voz do Senhor, ela está aí todos os dias, mas a gente precisa entrar nesse processo de relacionamento com Ele. Nós precisamos entrar nesse processo de contemplarmos a glória do Senhor, reconhecermos quem nós somos, entrarmos num processo de purificação, de santificação, e aí sim, nós ouviremos a voz do Senhor. Talvez você não esteja ouvindo a voz do Senhor, porque você desaprendeu a contemplar a glória dEle. Você tem o privilégio de ter uma igreja conclamando 40 dias de jejum para ouvirmos a voz do Senhor. Você tem o privilégio de estar aqui nessa noite. Talvez de repente você nem sabia que aqui estava em 40 dias, mas apareceu hoje. Mas essa palavra é para ti, para dizer que você tem a oportunidade de entrar nesse período de santificação, para aprender a discernir a voz do Senhor. Mas para isso, Deus precisa tocar algumas coisas. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. A nossa igreja tem vivido uma grande manifestação do poder de Deus. Não deixe de participar dos nossos encontros. Às terças-feiras, culto profético de avivamento às 20 horas. E essas manifestações continuam em nossos lares toda quarta-feira às 20 horas nas cordas. E em Zona Oeste 2019, infinitamente mais de Deus na minha vida. Siga-nos nas redes sociais.